Todos acharam? Amém. Vamos ler então aqui Abacuque, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Quem não achou ainda, ali é um livrinho que está bem escondidinho, né? Para quem não lê muito a Bíblia, está sofrendo, né? Tá, quem está rindo aí concorda. Ele está escondidinho, está lá no finalzinho do Antigo Testamento. Abacuque, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. E na minha versão está escrito assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ser o que fala contigo, e o que eu responderei, quando eu for erguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torne-a bem legível sobre as tábuas, para que eu possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Podemos assentar? É algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração, e durante esse último mês eu tenho visitado muitas famílias, e nós temos visto quanto o inimigo tem feito, né, os seus embaraços, como diz o louvor, né, para destruir essas famílias. Nós temos visto tantas famílias estando destruídas, sabe, sendo atacadas pelo inimigo, de forma que as pessoas já não conseguem mais entender como chegaram àquele ponto, como aconteceu tudo isso, como nós estamos vivendo essa situação toda aqui em casa. E nós percebemos também o quanto esse inimigo ele é ardiloso, ele trabalha sorrateiramente, ele vem muito sutil, meus amados. Na família, esse é um culto de missões, e a nossa primeira missão é a nossa família, começa dentro de casa. Nós precisamos estar batalhando, cuidando da nossa família. E o inimigo, um dos principais objetivos dele é o quê? Destruir a família. E infelizmente eu tenho visitado famílias e famílias que ele está presente, e aquelas famílias não enxergam, não percebem que ele está embaraçando, que ele está atrapalhando, que ele está trancando, que ele está bloqueando o avanço daquele povo, daquela família, daquela unidade, porque as pessoas estão dando permissão, estão dando brechas, as famílias estão permitindo. Abacuque, ele vivia em um tempo muito difícil, onde a injustiça e o caos tomavam conta daquele lugar. Assim, hoje, da mesma forma, é o que nós estamos vivendo. Existem muitas coisas, o mundo está repleto de situações, de oportunidades, de coisas que nos levam para longe de Cristo. Mas Abacuque, diante de toda essa confusão, ele precisou se reposicionar. E o que eu quero dizer com reposicionar? Ele percebeu que estava no caminho errado. Ele percebeu que o que ele estava fazendo não estava dando resultado. E aí, a partir desse momento, ele se reposicionou espiritualmente e emocionalmente, e começou a ouvir a direção de Deus. O Abacuque no capítulo 1, ele começa se queixando com Deus, por causa de tanta injustiça que estava acontecendo naquele tempo, vendo os povos perecerem, as famílias perecerem. Após, no capítulo 2, Abacuque apresenta outra queixa a Deus, dizendo que a justiça de Deus sobre aquele lugar não parecia ser justa. E nós vemos que o reposicionamento das nossas vidas não é só uma mudança de lugar, mas uma mudança de atitude, uma mudança que requer mudar a nossa visão, a forma como nós estamos enxergando as circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor. Vocês estão apercebidos do que está acontecendo nas suas casas, nas suas famílias? Vocês estão apercebidos
de algo que está acontecendo, que está dando uma dificuldade, que está dando um atrito, coisas que estão afastando vocês do plano original de Deus, da presença de Deus. Nós temos aqui muitos desafios, muitas situações, desafios econômicos, falta de comunicação, como é real isso nas alianças, nas famílias, crises de valores, problemas de saúde mental e emocional. Como isso é tão real hoje em dia, meus irmãos, como isso é tão real nessas famílias que permitem que isso aconteça. Existe uma degradação da questão da saúde emocional, porque ele ataca justamente nessas áreas, na criação dos filhos, na ausência da busca da presença de Deus, na ausência da casa. Quanto tempo nós temos investido no mundo, nas coisas, no trabalho, priorizando tantas outras coisas, a faculdade, e nós temos deixado Deus de segundo plano. E como é que nós vamos conseguir ter uma família abençoada se eu não estou ligado no abençoador, no que abençoa? Como é que eu vou conseguir prosperar, avançar, ter em vez de uma casa, um lar, onde a bênção de Deus está ali, a paz habita naquele lugar, naquela casa, naquele lar, se eu não estou ligado naquele que abençoa? Isso tudo está ligado diretamente. A gente não consegue fazer essa quebra, essa ruptura, se não estivermos em Deus, se não estivermos buscando a presença de Deus. E aí entra o princípio e a importância de nós estarmos buscando a unidade. Como é que nós buscamos Deus? Em casa, no secreto, e estando na igreja, congregando, recebendo a palavra de Deus. E isso é tão importante. E nessas todas as famílias que eu estive visitando durante esse último mês, o que é muito visível? Elas não estão em comunhão com a igreja, elas não estão buscando Cristo. E é tão horrível, meus irmãos, ver a obra do inimigo, atacando aquelas famílias, possuindo aqueles irmãos, somente realmente pelo poder, pela glória, pelo nome de Jesus, que isso tudo é dissipado. Mas o que adianta nós irmos como embaixadores de Cristo, levarmos a luz, levarmos a palavra de Deus àquele lugar, as trevas são dissipadas, a glória do Senhor desce sobre aquela casa, e as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas, elas continuam vivendo do mesmo jeito. O que acontece quando um demônio é expulso, e a pessoa não muda, deixa a mesma brecha, continua fazendo a mesma coisa? O que acontece? Voltam mais 7, e aí o que acontece? Piora a situação, e isso tem machucado demais o meu coração, ver isso acontecendo nas famílias, não da igreja, glória a Deus, mas eu tenho ido visitar outros irmãos, outras famílias, que estão carentes, que estão precisando, e estavam em batalha e não compreendiam. E percebam quão é importante nós estarmos posicionados, e se não estamos posicionados, nós devemos estar nos reposicionando, entendendo que essa batalha espiritual, ela é real, irmão, ela é real, irmã. Eu posso brincar de ser crente, eu posso, mas Satanás não brinca de ser Satanás, ele não brinca, ele vai ali para roubar, para matar, para destruir, para explodir a unidade familiar, para que não fique nada sobre aquela casa, para que ele impere, para que ele governe, para que ele tome conta, posse da sua vida, do seu corpo. É isso que Satanás está fazendo, mas nós precisamos, como a igreja do Senhor, estar posicionados. Hoje nós temos por aí muitas pregações de prosperidade, de amor, porque Deus é amor, a hipergraça, tudo é bom, Deus é bom, irmão, continua pecando, não vai dar nada, faz ali o teu pecadinho, não tem problema, é um pecadinho pequenininho. Isso não é verdade, assim como Abacuque, nós precisamos olhar para a nossa situação, olhar com seriedade, não botar a toalhinha para esconder aquele probleminha, não botar aquela toalhinha para dizer assim, não, mas isso aqui é pouquinha coisa, isso não tem problema. É nas pequenas coisas
que o inimigo vai entrando. Ele não entra, ele não aparece lá com o chifrinho, com o forquilhado, vermelhinho, dizendo, eu estou aqui. Ele não chega assim, ele chega sutilmente, devagarzinho. Ele vai entrando na tua mente, ele vai entrando nas nossas vidas, e nós não nos apercebemos. E quando nós olhamos, nós nos damos conta, a nossa casa, o nosso lar, está repleto da presença de Satanás. Vocês estão comigo? Estão entendendo? É muito importante isso, irmãos, é muito profundo e é muito real. É muito real. A maior mentira de Satanás é não se fazer visto. A sociedade não reconhece Satanás. O mundo aí não reconhece Satanás. Por quê? Porque onde que ele se apresenta? Quando há luz, quando há um embaixador de Cristo, ali ele não tem poder, ali ele se revela. Por quê? Porque a luz em meio às trevas arrebenta o poder de Satanás. Jesus livra todo o mal. Então quando nós estamos avançando, estamos indo em direção às trevas, ele vai aparecer. Mas por que ele aparece? Porque nós somos luz, nós somos filhos de Deus. E essa é a grande mentira de Satanás. Essa é a grande mentira de Satanás. Essa é a maior mentira de Satanás. E nós precisamos estar muito atentos, irmãos. E podemos botar um fundo se tiver. Nós precisamos, amém? Glória a Deus, amém, aleluia. Nós precisamos parar de reclamar, parar de ver o copo meio vazio. Nós precisamos parar de ver o copo meio vazio na nossa casa. Pastor, a minha vida tudo é difícil, tudo é ruim. Meu Deus, como eu não consigo prosperar, como eu não consigo um emprego, como é ruim essa família, como só tem desgraça nessa casa. Irmão, você tem que mudar essa mentalidade. Você tem que tirar isso da sua mente. Você é filho de Satanás ou é filho do dono do ouro e da prata, do mundo, daquele que fez todas as coisas? De quem nós somos filhos? Nós somos filhos daquele que tudo pode. É dele, é sobre ele. Nós estamos ligados nele, meus irmãos. Ele é tremendo, ele pode. A palavra diz que ele nos dá muito mais do que nós precisamos. Os pensamentos dele são muito maiores do que os meus, do que os seus. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos nos reposicionar. Precisamos de maridos, mulheres, filhos que assumam o seu papel, que batam no peito e digam: deixa comigo, porque esse é o meu papel aqui dentro da casa. Eu sou o sacerdote dessa casa, eu sou o embaixador de Cristo dessa casa, eu sou a mulher do Senhor, eu sou a mulher virtuosa, eu sou a conselheira, eu é quem ajuda essa casa. Filhos, honrem seus pais, busquem a presença do Senhor, deixem que Ele use vocês no tempo e fora de tempo. Permitam que o Senhor habite na vida de vocês. A casa vai fluir de tal forma que vai ser tão maravilhoso quando o Senhor está em primeiro lugar. Recebam ou percebam que o profeta Abacuque estava reclamando no primeiro capítulo, dizendo: meu Deus, só tem problema, só tem injustiça. No capítulo 2, o que ele faz? Ele toma uma posição, ele se reposiciona. E sabe de uma coisa? Ele pensou: vou começar a orar. E lá está descrito: eu vou ouvir a voz de Deus, e eu quero que o Senhor fale comigo, para que ocorresse um despertar, um avivamento naquele lugar, naquele povo. Abacuque, naquele momento, ele olhou para a circunstância toda que estava em volta dele, e ele pensou assim: reclamar não está dando mais efeito, resmungar não está funcionando. O que vou poder fazer agora? Vou agir, vou mudar a minha sorte, vou estar avançando, vou começar a orar e buscar a presença do Senhor. Aí o que aconteceu? Deus falou a ele, dizendo uma visão para Abacuque: espera, pode esperar, pode tardar, mas certamente vai acontecer. Certamente vai acontecer. Certamente você vai sair dessa tua luta, você vai sair dessa tua dificuldade. Certamente a tua família vai ser bênção, a tua casa vai ser uma alegria, a tua casa vai ser uma paz. Certamente, acalma o teu coração,
vive o processo, vive o propósito que o Senhor está colocando sobre suas vidas. Sabe, irmãos, como acaba o livro de Abacuque? Abacuque diz assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem o fruto na vide, nem que o produto da oliveira minta, todavia os campos não produzam o alimento, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação, porque Ele é o Senhor, Ele é a minha força, e Ele deve ser a nossa força, Ele deve ser o nosso Senhor. É sobre Ele que nós temos que estar firmados, fortalecidos, porque aí nós não vamos nem para a direita nem para a esquerda, nós sabemos exatamente aonde nós devemos chegar, a dúvida não vai imperar na nossa mente, a incredulidade não vai atacar a nossa mente, nós não vamos ser atingidos, porque nós estamos ligados em Cristo Jesus. Nós precisamos de homens e mulheres, famílias que estejam posicionados e que acreditam que naquele que tudo pode. Cristo precisa de homens e mulheres posicionados. O que significa posicionados? Que estão na posição certa, ligados nele, estão prontos para seguir o seu papel, a direção que o Senhor coloca sobre mim, sobre você. Você se pergunta qual é o seu papel no plano de Deus? Qual é o seu papel na sua casa? Qual é o seu papel no seu trabalho, na faculdade, no grupo de amigos? Qual é o seu papel? O que o Senhor Deus está colocando sobre você naquele lugar? Você é luz, e se você é luz, você tem um propósito em todo lugar, não é só aqui, não é só no culto, é em todo lugar que você está, você é luz de Deus, e há sim um propósito sobre a sua vida, há um propósito sobre a minha e sobre a sua vida. O que Abacuque fez no versículo 1? O primeiro passo, ele subiu na torre de vigia. A palavra diz assim: sobre a minha torre de vigia eu me colocarei. Então percebam, ele olhou aquele cenário na sua casa, ele olhou o cenário na sua terra e pensou: vou vigiar, vou orar, vou buscar em quem me traz a resposta, em quem me dirige, em quem me dá todo o entendimento, tudo o que eu preciso saber para resolver ou para batalhar contra aquela circunstância. Naquele momento Abacuque, ele falou exatamente assim: sobre a minha torre de vigia eu me colocarei, eu estarei me colocando. Nunca houve, meus irmãos, um momento na história da humanidade que deveríamos levar isso tão a sério no nosso relacionamento com Deus. Este é o momento que nós devemos chegar de perder tempo, nós devemos parar de perder tempo, meus irmãos, nós devemos parar de tantas bobagens, chega de hipocrisia, chega de negociar com Deus, é hora de nós fazermos escolhas certas, e se escolhermos errados, perdemos, e temos muitas pessoas perdidas no mundo, e estão perdidas porque fizeram escolhas erradas na vida, e todo mundo sabe disso. Mas isso tudo pode ser revertido, e isso é incrível. Como que isso pode ser revertido? Basta simplesmente você entregar a sua vida para Cristo Jesus. Aí você vai receber Jesus Cristo e vai começar a decidir todas as coisas, e você vai começar a decidir coisas certas, coisas que são agradáveis, coisas que vão avançar, as suas decisões vão ser decisões abençoadas por Deus, porque você vai estar buscando em Deus, e você vai avançar de glória em glória. Precisamos estar participando, sim, e eu reforço isso, dos cultos. Nós precisamos estar, isso não é papo de pastor que quer igreja, não, isso é Bíblia. Nós precisamos estar unidos como igreja, nós precisamos estar ligados, irmão com irmão, irmã com irmão, e assim por diante.
Nós precisamos ser igreja. Precisamos separar tempo para estar na presença de Deus. E aí você deve já estar pensando aí no seu lugar: quanto tempo eu tenho separado? Ah, pastor, tem domingo que eu venho, tem domingo que não venho, eu só venho de vez em quando dá. Mas qual é a sua prioridade? Você compreendeu verdadeiramente que Deus é o Senhor do ouro e da prata? É o Deus que fez todas as coisas? É o Senhor da minha e da sua vida? É o Senhor da nossa salvação? É o Senhor da vida eterna? Você compreendeu isso verdadeiramente? Se isso está fazendo sentido para você, eu tenho certeza que o Espírito Santo já está se movendo aí no teu coração, e isso vai se tornar uma verdade, isso vai se tornar uma realidade na sua vida. Amém? Glória a Deus. Onde você está posicionado hoje? Você está ouvindo as vozes do mundo ou as vozes de Deus? Faço outra pergunta: aonde está o seu tesouro? E a palavra diz: o que é o tesouro? É a coisa que mais importa para você. O seu tesouro está no teu trabalho? Está na tua esposa? Está no teu marido? Está nas coisas do mundo? Ou o seu tesouro verdadeiramente está ligado em Deus? Está em Deus. Aonde está o teu tesouro? Já no versículo 2, Deus instrui Abacuque, dizendo assim: escreve a visão, grava em tábuas, para que quem possa ler, até que passe correndo consiga ler. Por que Deus deu essa instrução para Abacuque? Porque isso é algo que tem que estar vivo no nosso coração. Maridos, esposas, filhos, isso tem que estar muito presente, tem que estar visível, a ponto de que um corredor passe correndo e veja: opa, aqui eu tenho que estar em Deus, eu sou de Jesus, eu sou de Cristo. De longe, de quilômetros, você tem que ter a certeza que aonde quer que você vá, esta é a tua prioridade, este é o teu tesouro, é isso, é sobre essa palavra que você vive, é sobre essas bênçãos que você vive. Você não vive sobre maldição, você é filho de Deus, você vive sobre bênção. Mas isso tem que estar, destacado, batido na pedra, para que seja certo, evidente, convicto que isso está em primeiro lugar na sua vida e na minha também. Precisamos ter muito claro as nossas prioridades e de estar seguindo a Jesus Cristo. Precisamos de paciência. No versículo 3 diz assim: se tardar, espera, porque certamente virá, não demorará. Devemos confiar no tempo de Deus, nos processos de Deus. Irmãos, a gente precisa compreender que o ambiente, aonde quer que nós estejamos aí fora, não vai nos moldar. O ambiente não vai nos moldar. Por quê? Porque é você que vai moldar o ambiente. Por que eu digo isso? Porque Jesus venceu no deserto. E Adão caiu aonde? No paraíso. Adão caiu no paraíso, mas Jesus venceu no deserto. E isso é a convicção que aonde quer que você esteja, você é um agente de mudança. Você sim é o embaixador da palavra de Deus. Você é um ministro. Você que vai mudar aquelas histórias através da sua vida, da sua família. Você vai alcançar pessoas que o Senhor precisa, que o Senhor deseja. É você que muda o ambiente, meu irmão. Aí você vai dizer: pastor, meu Deus, mas lá em casa é tanta luta, pastor. Parece que Deus me testa tanto. Ah, meu irmão, só acontece isso porque você é luz e você está em meio às trevas. E se você está em meio às trevas, você vai mudar sim aquele ambiente. Você é a pessoa que vai transformar através da sua palavra, através do seu amor, através do seu carinho. É você que vai mudar aquele lugar. Ah, pastor, mas está difícil. Mas é você mesmo que o Senhor está levantando. Porque se você chegou a essa percepção, se você compreendeu isso, irmã, se você compreendeu isso, irmão,
é porque o Senhor está falando com você, e Ele está dizendo assim: eu vou te usar, para que esse deserto vire o paraíso, e que sua vida seja abençoada, e aqueles que estão ao teu redor sejam também abençoados. Eu quero fazer uma pergunta à igreja: o que é mais importante para você? Sucesso no trabalho, prosperidade financeira, fama, realização profissional, reconhecimento em público, riquezas, prazeres? O que é mais importante para você? Eu quero dizer que nenhum desses sucessos, nenhum, sem sombra de dúvida, nenhum, é maior ou compensa um fracasso de uma família. Nenhum, meus irmãos. Quando a gente compreende verdadeiramente que o Senhor instituiu a família, e hoje é um culto de família, amém? Nós somos a família de Jesus, nós trouxemos a nossa família aqui para cultuar o nome do Senhor Jesus. Nenhuma riqueza, nada vai compensar um fracasso de uma família, a destruição de um lar, nada. Então, meus irmãos, se vocês estão passando por uma dificuldade, se fortaleça no Senhor, porque Ele é Deus, Ele não é homem para não cumprir a sua palavra, Ele zela pela sua palavra, Ele zela pela sua família, e Ele falou, e Ele vai cumprir, a sua família vai ser abençoada, você vai sair dessa situação, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que isso vai passar, e você vai ser uma família, a sua família vai ser uma família abençoada. Mas como podemos obter uma família abençoada? Lá no versículo 4, nós lemos ali de Abacuque, nós podemos dizer que é vivendo pela fé. Como que eu vivo pela fé, pastor? Acreditando nas promessas de Deus, acreditando no que o Senhor está falando contigo, no seu coração, acreditando que a circunstância que você está vivendo agora não é definitiva, acreditando que o que Deus está colocando lá na frente, a visão que o Senhor está colocando sobre a sua vida, é o que vai acontecer, e isso vai se realizar em nome de Jesus. É tendo fé, é acreditando, é tendo a convicção, não é duvidando. A dúvida não provém de quem? De Deus. A dúvida provém de quem? A dúvida provém de quem? O pessoal não sabe. A dúvida provém de quem, meus irmãos? De Satanás. Quantas vezes a nossa cabeça começa, mas será? Isso é possível? Será que eu vou ter uma família abençoada? Será que eu vou conseguir alcançar aquele objetivo? Será? Quantas vezes você e eu não falamos esse será? Será que eu estou no caminho certo? Será que isso vai dar certo? Quantas vezes, irmãos, nós precisamos criar esse dispositivo, e compreendendo que a dúvida não provém de Deus, nós temos que jogar fora isso no momento que chega. Nós devemos abandonar esse pensamento no momento que Satanás está colocando nas nossas mentes. Nós devemos tirar agora. Se isso está sobre a sua mente, repreendo agora em nome de Jesus. Sai disso, isso não é meu. Vocês estão comigo? Nós como família, nós precisamos estar fortalecidos na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é vida, é luz, não é trevas, não é maldição. A palavra do Senhor nos leva à glória, nos leva mais e mais perto dele, irmãos. Abacuque aprendeu que não importa as circunstâncias, mas a fé é o alicerce para o manter firme, e hoje nós certamente sairemos daqui mais firmes e confiantes que tudo podemos naquele que nos guarda, naquele que deu a sua vida, que derramou o seu sangue por mim e por você na cruz, amém? Nós estamos convictos disso? Então uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui em cima, por gentileza. Percebam, irmãos, é um culto de família,
é um culto de missões. Porém, nós precisamos compreender que o Senhor deseja, antes de enviar para nações, para países, para estado, para o mundo inteiro, para todo lugar, para todo mundo, o Senhor deseja trabalhar dentro da sua casa, para que você seja um homem de valor, um sacerdote da família, para que você seja uma mulher